Hello guys, beleza? Há um tempo atrás aí, nas nossas live streams aí, já tem um bom tempo isso, começou o assunto lá, na época que eu trabalhava num banco aí, tal de Bradesco, né, que se diz banco, e eu comentei com a galera que tive alguns problemas lá com funcionários de lá, mas o banco acabou dando continuidade às coisas que os funcionários fizeram. Mas eu nunca entrei em detalhes nas lives, porque o pessoal... Eu não achei que era pertinente, é uma história meio longa, e não era muito interessante para a live em si. Mas eu prometi pra galera que um dia qualquer aí, do nada, eu faria um vídeo explicando melhor, com mais detalhes. Aí se esse assunto surgisse de novo, eu mandaria o link pra galera, para eles poderem assistir. Então resolvi fazer esse vídeo, eu tava streamando agora mesmo, até por isso que eu tô com essa cara de cansado. Foi quase 10 horas de live, né? Então eu falei, vou fazer esse vídeo agora que tá fresco na cabeça, porque esse mês completa 10 anos desse acontecido, né? Da minha finalização lá no banco. E eu achei, vou fazer, vou explicar, aproveitar que eu já tinha prometido mesmo, vou aproveitar e explicar pra galera. Então, vamos ao começo, guys. Em 2007 eu comecei a trabalhar no Bradesco, acho que foi em abril, se eu não estou enganado, por aí. Início de abril, primeiro, segundo dia. E eu trabalhei por um bom período lá, primeiro comecei como contínuo, né, fazendo serviços gerais e tal, ajudando o pessoal. Mas o pessoal descobriu que tinha muita facilidade com digitar, matemática, planilhas e tudo mais, então em poucos meses eu acabei sendo promovido para caixa, fiquei trabalhando um bom tempo como caixa. E eu não sei, o pessoal conhece aí, quem não conhece como é que funciona o sistema de caixa, às vezes você vai fazer os pagamentos, os serviços, transações e tudo mais, às vezes dá algumas diferenças lá. Mas não é constante, principalmente se você faz o serviço bem feito. Comigo também não acontecia, o máximo que eu tive diferença foi uma diferença de R$ 70 que eu nunca consegui encontrar. Provavelmente foi alguma conta que eu paguei ou um depósito que eu fiz e acabei esquecendo pegar o dinheiro, às vezes na correria, dia muito cheio, às vezes esquecia. Não era recorrente não, era bem raro acontecer e comigo também. Eu tinha uma boa funcionalidade ali no caixa. E depois de um tempo fui passar para uma outra área, trabalhar com a parte de aqueles envelopes lá, aqueles caixa eletrônico e tudo mais, que era um pouco mais corrido, mais trabalhoso. Mesmo sendo um funcionário de 6 horas, eles me colocaram nesse cargo, que era um cargo de 8 horas, que é para economizar dinheiro, né, na agência. E como eu era ali um dos melhores caixas, mais eficiente, eles pensaram em colocar só eu lá, porque eu daria conta do trabalho, que era 2 funcionários de 8 horas, falaram, vou colocar um funcionário de 6 horas que tem capacidade de fazer, né. Fiquei um tempo, depois contrataram outro funcionário de 8 horas, porque parece que descobriram que eu estava lá sem poder e me voltaram de volta para o caixa, né? E a partir desse momento começou a dar umas diferenças, cara, no meu caixa, assim, bem cabulosas, sabe? Um negócio que não fazia sentido. E vez ou outra aparecia lá, né? Deu diferença tanto, deu diferença tanto. E começou a época que eu não conseguia pagar, cara. Eu não estava entendendo essas diferenças. Eram as diferenças que não faziam sentido. Não fazia sentido nenhum. Eu não estava conseguindo pagar, cara, e eu fiquei juntando isso na minha caixa de caixa, né? Tem tipo um saco, uma embalagem lá que você lacrava no final do expediente, que era o seu caixinha. A gente guardava lá todos os dinheiros que a gente pegava, miúdo para troco e tudo mais, ou algum valor, deixava guardado para no outro dia já começar o caixa com uma grana para poder trabalhar, né? Movimentar. E eu comecei a colocar essas diferenças nesse caixa e fazer passagem até eu ter dinheiro para poder pagar ou até eu conseguir averiguar melhor, né? Porque eram as diferenças que eu não conseguia averiguar. Eu não conseguia fazer localização, tinha diferenças de meses que não faziam o maior sentido. Até que começou a aparecer umas diferenças que realmente não tinha cabimento. Uma vez que apareceu uma diferença de uma funcionária que trabalhava na agência antes de eu ser contratado. Ela tinha saído antes de eu ser contratado. E eu estava no caixa dela nesse período que deu essa diferença. E eles passaram essa diferença dela, o erro dela de muitos meses para mim. Na verdade, mais de ano, que isso já foi em 2008, já era 2008 quando ocorreu isso. Foi pouco depois do carnaval. E botaram essa diferença no meu caixa. Entendeu? Aí que eu comecei a... Pô, tem alguma coisa errada, né, cara? Não faz sentido.
E começou a aparecer mais diferenças, e mais problemas, e muitos problemas, e foi acumulando, eu fui jogando isso na minha caixa, eu não conseguia localizar, não tinha documentos. Normalmente quando se dá uma diferença, a diferença é passada pra gente no dia, na hora do fechamento do caixa, a gente vai lá na agência. Se não tiver mais lá, a gente volta lá, procura, e pega todos os documentos, procura aqui lá, dá um pente fino até encontrar. Principalmente diferenças grandes. Diferenças grandes são fáceis de achar. Valores aí acima de R$100 é bem mais fácil do que valores pequenos, 40, 30. Mas eu não conseguia, eu não tinha nem acesso aos documentos. As diferenças simplesmente vinham para mim sem o menor sentido. E sempre que eu questionava meus superiores, eles vinham com uma frase que ficou constante. O que você prefere, pagar ou ser mandado embora? Sério, eles falavam isso pra mim, direto. Era direto, guys. Não estou exagerando, era direto. Quase todo dia eu ouvia algo assim, porque sempre tinha algum problema, alguma coisa, qualquer coisinha que eles queriam que eu assumisse, qualquer problema, qualquer erro. Eles chegavam pra mim, o que você prefere? Fazer ou ser mandado embora? O que você prefere? Pagar ou ser mandado embora? Era sempre assim. E isso foi acumulando, né? Aquilo lá, porque ninguém aguenta, né, cara? É uma pressão enorme, muita grana, os caras fazendo você de trouxa. Eu comecei a suspeitar que tava tendo algum rolo, alguma coisa. Até que um belo dia, isso já quase próximo em agosto, né? Eu não sei se já era agosto, se ainda era junho, era um período aí de tempo, acho que ainda é julho, era um período de tempo aí de movimento. A agência estava bastante movimentada, já era umas 5 horas da tarde, ainda tinha bastante gente, o banco já tinha fechado mesmo, já tinha bastante gente pra gente atender, né? Na fila do caixa. E chegou mais uma diferença estrondosa de R$700 antes do carnaval, que ninguém sabia de quem que era. Falei, Néz, é sua. Simples assim. Na frente dos clientes, tudo, chegou, passou a NVS. A diferença aqui é sua. Diferença de R$700, mano. Você tá louco? R$700. 700 fucking reais. Passaram pra mim, Enéas, essa aqui é sua. Diferença de muito tempo, ninguém sabia de onde era, não sabia qual caixa, não sabia de nada. É sua, Enéas. Aí, esse dia eu já tava estressado, era de muito movimento, de calor, então você fica com o sangue fervendo. Eu peguei, cara, levantei ali pra ir tomar uma água, grilado, e dei aquele, soltei. Assim, do nada. Foi até um erro meu, mas você não aguenta, cara. Foi muitos meses passando isso. Pô, essa pessoa que tá me roubando, tá me ferrando aqui. Algo desse tipo, eu não me lembro se foi exatamente essas palavras, mas foi algo mais ou menos assim. Cara, eu tava furioso, tava furioso. Aí, do nada, pararam as diferenças. Não veio mais. E nesse período aí, tava tendo uma averiguação lá do inspetor, uma inspeção, né, melhor dizendo, do inspetor do Bradesco, que é um inspetor que ele é da própria agência do banco, já do geral, né, que ele é mandado para as agências para averiguar se não está tendo nada legal, se não está tendo nenhum problema, se não está tendo nenhum relaxo, nenhum relapso, e principalmente fazendo alguma coisa ilegal, ilegítima e tudo mais. E aparentemente tinha, guys. Eu descobri muito tempo depois, né, isso. E tava todo mundo ali guardando, tava todo mundo resguardado, achando que tava tranquilo, até que o inspetor resolveu checar minha caixinha e viu que tinha um valor exorbitante, que era o acúmulo de todas essas diferenças que foram passadas para mim, que eu não aceitava como minhas, não eram minhas. Era coisa que não fazia sentido, cara. Você pegar a diferença de uma pessoa que já tinha sido demitida e botar pra mim, diferença de meses atrás que não sabia nem quem que era, botar pra mim. Então eu só acumulei, foi acumulando na caixinha, não paguei, não tinha grana para pagar. Esse valor já tinha dado 5 dígitos, mais 5 dígitos. Então você já pode imaginar que não é fácil, não é pouca coisa não. E o inspetor descobriu, aí os superiores não sabiam e entraram em pânico. Que aí foi descobrir que eu estava acumulando as diferenças que estavam passando para mim. E começou a dar uma bola de neve ali, começou a ter problema. E já tinha acontecido, depois aconteceu esse fato aí que eu estourei por causa da diferença de 700 e falei mais, os caras aproveitaram para jogar mais uma diferença, falaram, já tá acumulado, vai ter que pagar, aproveitar para jogar mais uma. E foi o dia que eu estourei, aí depois o inspetor, depois muito tempo passado para mim, que foi a ideia do inspetor, falou, faz ele fazer um empréstimo, assinar um empréstimo aí, um valor gigantesco, e depois demite ele. Na época, obviamente, eu não sabia, né? Então, o que aconteceu?
Na agência estava tendo um funcionário que foi contratado, não foi contratado, foi chamado, já era funcionário do banco geral, foi chamado ali para passar um tempo, um período ali, que seria as férias da gerente geral da agência. Que aliás não estava sabendo de nada desse rolo, que aliás era uma pessoa bem séria e profissional mesmo, e acabou sendo prejudicada por esse acontecido aí do que tomou toda a agência. Então o que eles fizeram? Numa sexta-feira, uma semana antes da minha demissão, eu estava atendendo, era um dia corrido, movimentado, de pagamento, então estava tendo muita gente, muito movimento. E normalmente nesses dias eu não fazia horário de almoço, como era um funcionário de 6 horas, eu conseguia trabalhar 6 horas tranquilo e depois no final do expediente eu ia lá, comia e ia embora para casa tranquilo. E até porque eu tinha 15 minutos de intervalo, então não dava tempo de você comer bem, você come mal, saca? Fica inchado, então eu gostava de comer tranquilo, digerindo, devagar. E nesse dia em específico, era uma sexta-feira, eu fui obrigado a fazer meu horário de almoço nessa correria. A pessoa, um dos superiores, chegou para mim e falou: olha, eu vou tomar seu lugar aqui enquanto você faz seu horário de almoço. Você tem que fazer seu horário de almoço. De todo o período que eu trabalhei lá, eu parei de fazer meu horário de almoço durante o expediente, fiz aí depois, nunca teve problema. Esse dia em específico, eu fui forçado. Aí eu fui tentar fazer o fechamento do caixa, né? Porque quando você vai transferir o caixa para outra pessoa, para outro caixa da agência, você precisa fazer um fechamento, conta o dinheiro, os documentos, vê se está tudo ok, faz o fechamento, finaliza o caixa, a pessoa abre. Fui tentar fazer isso, não deixaram. Falaram, não dá tempo, tem que ser rápido. Então vai lá, volta e usa o seu caixa, pode confiar. Olha as palavras que usaram. O que aconteceu? Voltei do almoço, continuei meu trabalho, finalizei o expediente, fechei o caixa. Aparentemente estava tudo ok, não apareceu nenhum problema, nenhuma diferença, não deu nada. Como disse para vocês, depois dessa época do inspetor, as diferenças sumiram. Depois dessa época dos R$ 700, não teve mais nada. Nada, nada, nada. Então meu caixa redondinho e tal, nem problema. Passou o fim de semana, eu voltei ao expediente, normal segunda-feira, trabalhei normal, nenhum problema. Na terça-feira, trabalhei normal, nenhum problema. Na quarta-feira, no meio do expediente, um dos superiores chega pra mim, né, perguntando de uma diferença. Eu não fazia ideia, cara, não fazia ideia. Pra vocês terem uma ideia, quando dá uma diferença, como eu disse agora há pouco, eles avisam no mesmo dia, porque essa diferença ela dá no caixa geral, quando a agência vai fazer o fechamento, ela aparece no caixa geral e depois mostra qual que é o caixa que está tendo. Você faz a verificação de quem fez passagem, verifica o valor que foi passado e os caixas que passou. Aí se não constar, eles já acham diferença e normalmente eles ligam. Isso aconteceu umas 2 ou 3 vezes comigo. Eu estava em casa, tranquilo, relaxando, me ligaram, disseram que eu tinha que voltar na agência para averiguar essas diferenças. Voltava lá, encontrava, um dia encontrava, outro dia não. Aí eu tinha que pagar, mas era coisa tranquila, eram valores irrisórios se você for comparar o valor exorbitante que essas diferenças meio loucas apareceram. E não falaram nada, na quarta-feira ela veio me questionar, os meus superiores vieram me questionar, mas logo foi interrompido por outra pessoa. Falou, ó, já tá resolvido. Deram um grito pra ela, já tá resolvido. Ah não, beleza então. Beleza, não falaram nada, não me avisaram de nada, eu não tava sabendo de nada. E a primeira pessoa a saber sobre a diferença sempre é o caixa. Só disso aí vocês já notam que tem algo esquisito, né? Quinta-feira fui trabalhar normal, no final do expediente chegaram pra mim e falaram, Enéas, você tá com esse valor aqui a ver com a agência, você tem 2 opções, a gente te manda embora ou você assina um empréstimo de R$ 12.000 e a gente pega esse dinheiro de você e depois você vai pagando esse empréstimo aí para bater a diferença. O que você escolhe? Obviamente escolhi continuar trabalhando, né? Ninguém quer perder o emprego. R$ 12.000 para quem já estava na merda não vai fazer tanta diferença. Dividir em várias vezes lá, conseguia pagar. O salário bancário não é tão ruim assim, né? Daria para pagar, ia passar um pouco aperto, mas daria para pagar.
pagaria e depois eu poderia ir continuar trabalhando. Eu já estava fazendo treinamento para ganhar uma promoção, então achei mais pertinente fazer isso, né? Beleza, foi na confiança. Lembrando que eu disse que a minha gerente geral estava para pegar férias e uma outra pessoa foi chamada na agência para substituir ela durante esse período. Eles esperaram minha gerente geral entrar de férias para chegar e fazer essa proposta em mim. Não, ninguém teve autonomia. O inspetor, segundo me disseram, aconselhou a esperar ela sair de férias para depois eles fazerem essa proposta para mim. Aceitei, assinei o contrato. Imediatamente, assim que eu assinei o contrato, um dos superiores já foi lá e falou para mim entrar no caixa com ela pegar e fazer o saque da minha conta, transferência da minha conta. Minha conta ficou negativa por mais de 10 mil reais até no dia seguinte. Esse dinheiro saiu da minha conta sem eu ter, saiu esse valor, caiu na conta do banco para cobrir esse rombo deles lá, que aparentemente até o momento era a diferença minha. E depois fui embora. No outro dia trabalhei normal, no meio do expediente o dinheiro caiu do empréstimo, minha conta voltou a ficar positiva de novo. E finalizando o expediente, eu indo embora, me pararam, me chamaram lá na sala de gerência geral, né, o substituto da gerente, mais uns superiores ali, falaram para mim que queriam me demitir por causa dos R$ 1.000 que sumiram no caixa na sexta-feira passada. R$ 1.000 que eu não estava ciente até aquele momento da demissão. Vocês verem, né? Como é que são as coisas. Eles já estavam planejando isso. Por isso que na quarta-feira, quando eu disse a vocês que eu fui questionado sobre a diferença, mas imediatamente a pessoa que estava me questionando foi parada, falou que já estava resolvido. Por isso aquela quarta-feira que não me deixaram, porque senão eles iam atiçar aí minha curiosidade. Eu poderia ter percebido o esquema, porque eles já estavam planejando. Eles fizeram a diferença acontecer. Na quarta-feira, eles já estavam planejando fazer que eu assinasse um empréstimo na quinta para me demitir no dia seguinte. Estava tudo planejado. Se eles tivessem me questionado sobre a diferença, aí eu teria ido procurar, aí poderia ter encontrado da onde estava e o que estava acontecendo. Tá entendendo o que houve? Beleza. Fui mandado embora. Até o momento aí, não era culpa do Banco Bradesco, ainda era culpa dos funcionários. Fui mandado embora. Passei aperto depois, nome sujo por causa do empréstimo, não tinha grana para trabalhar, não tinha grana para pagar porque eu estava trabalhando, né? Uns meses depois da minha demissão, eu descobri que a Bradesco descobriu lá na agência que estava tendo um rolo gigantesco dos funcionários e mandaram quase todo mundo embora, cara. Se eu não me engano, ficou umas 3 pessoas da agência inteira. Só ficaram 3 pessoas. Pra vocês terem uma ideia do tamanho do rolo. E obviamente esse problema comigo era uma das partes dos rolos deles. Eles estavam tentando transferir um pouco do dinheiro desviado ali, que foi o que passaram, né, o rolo de dinheiro, para minha conta para tentar amenizar, mas como eu não conseguia pagar, acabou que uma hora alguém deve ter percebido ali. E uma das pessoas que foi pego nesse esquema aí, que não estava sabendo do que era, uma pessoa que era inocente, um dos superiores, foi demitido, depois me contou toda a história, que foi ideia do inspetor fazer esse plano de colocar a diferença no meu caixa sem que eu soubesse, e depois fazer que eu assinasse um empréstimo para pagar o rombo, tirar o dinheiro da minha conta, deixar na conta do Bradesco, e depois no dia seguinte, quando o dinheiro caísse, me demitisse. Foi o que foi me passado. Não consigo confirmar, né? O que eu sei é, o Bradesco descobriu isso. O banco descobriu esse rolo, demitiu todo mundo, fez um limpa, descobriu o que fizeram comigo. E o que aconteceu? Você imaginar, eles devem ter te ligado, pedido desculpa, cancelado o empréstimo, às vezes até oferecido seu emprego de volta. Não. Eles mandaram um oficial de justiça de penhora de bens. Vocês têm noção da seriedade que é isso, guys? Isso você faz com estelionatário, mano. Pessoa que dá golpe, que aplica golpe. Você manda o cara
fazer penhora de bens em pessoa que aplica golpe, estelionatário. Entendeu? Imagina isso, poucos meses depois da minha demissão, depois da assinatura do contrato, já tinha um oficial de justiça batendo na porta da minha casa querendo fazer penhora de bens. Vocês têm noção da seriedade? O banco viu o que aconteceu, cometeram um crime contra a minha pessoa, fizeram um assédio moral, entendeu? Fizeram um crime de estelionatário, de roubo, me roubaram. Em vez deles corrigirem o erro deles, não precisava nem ter devolvido o emprego, cancelava o empréstimo, fazia uma indenização, alguma coisa assim, oficial, legal. Eles mandaram um oficial de justiça, cara. Vê se tem cabimento um trem desse. Eu fui tratado como criminoso 2 vezes. O motivo da minha demissão e depois com o motivo do empréstimo. Até hoje eles ligam. Obviamente que eu não paguei, não tenho grana para pagar isso. O acordo era eu só pagaria se eu continuasse com o emprego. Eu assinei só para poder continuar com o emprego, que era ameaça. Aí você fala, Inés, mas você é muito burro, era muito fácil você prever isso, mas vocês têm que levar em consideração que na época a gente era meio moleque, entendeu? Mal tinha feito 20 anos. Entendeu? Hoje, obviamente, com a cabeça que eu tenho hoje, as coisas seriam muito diferentes. Que o pessoal ia dançar na minha mão se tivesse tentado me fazer de trouxa. Mas na época eu não tinha muita experiência de vida, não tinha experiência profissional. Foi o meu primeiro emprego de verdade, aquele emprego sério, meio de carreira. Eu tinha ambição de crescer na empresa. Eu estava trabalhando ali para crescer, como eu disse, eu já estava treinando para ganhar promoção, não era um treinamento oficial, eu estava treinando por fora com outro funcionário que estava me ajudando, que ele também estava buscando uma promoção e ele precisava de ter alguém para cobrir a área dele, então ele começou a me ajudar, me auxiliar a treinar, para poder pegar o cargo dele e ele pegaria o cargo de outro funcionário que estaria ganhando também uma promoção. Então eu tinha ali um objetivo, mas eu não tinha experiência de vida, por isso que eu fui feito de trouxa, fui enganado. Obviamente depois disso a gente aprende bastante. Muitas vezes depois já tentaram me passar para trás e não conseguiram. Eu peguei como aprendizado, mas é uma coisa ainda que ainda me afeta. Chego ainda esse ano, principalmente, que está completando 10 anos, eu lembrei disso. E às vezes a gente fica um pouco desmotivado, um pouco abatido. Mas tem que tocar para frente, né? Ainda bem que algumas coisas acabaram dando certo, mesmo que outras não. A gente continua, não pode desistir nunca. Entendeu? E pra galera aí que... os haterzinhos, que eu já recebi alguns haterzinhos quando eu expliquei por alto essa história em outros locais e tal. Vai falar, ele tá fazendo esse vídeo porque vai fazer campanha no vaquinha, no não sei o que e tal, vai tentar ganhar. Não, nada disso. Quem quiser ajudar, quem quiser auxiliar aí, só valorizar nosso trabalho aí. Assiste nossos live streams, nós sempre streamamos aí pela Cube TV. Acompanhe os vídeos, compartilha, dê like. Vocês divulgando o nosso trabalho já ajuda bastante. É uma das coisas que uma das oportunidades que acabou surgindo, então estamos agarrando com toda a força. Mas realmente é uma coisa que deixa a gente meio abatido. 10 anos, aniversário de 10 anos agora em agosto, então a gente não fica muito eufórico, muito animado. Mas é isso, galera, era mais para poder explicar melhor como aconteceu. Muita gente ficava me perguntando, o que aconteceu, como é que foi e tudo mais. Eu tinha prometido que eu faria um vídeo, então vamos fazer. 10 anos o que aconteceu, eles vão fazer o vídeo. Quem quiser saber, quem tiver curiosidade, tá aí, tudo explicado. Talvez ficou uma outra coisa por fora, mas deu para espanar direitinho o que houve, o que aconteceu, o que foi feito comigo. Então, valeu por ter assistido. Valeu, guys. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E se você gostou, curte ele, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se não gostou, assista de novo que você assistiu errado. Falou!